Aquele bom dia, já chegando na nossa live. Mais um dia na leitura de Apocalipse. E nós estamos já adentrando aqui mais algumas metáforas, né, que vem falando da palavra de Deus, do cumprimento da promessa da volta de Jesus. E ontem eu fiquei muito impactado, ontem eu estava no... Oi, minha princesa. Vamos marcar de aí, né? Tô esperando vocês. E ontem eu fiquei muito impactada, eu estava no culto. Ontem tava tendo um seminário de culto de libertação e eu peguei algumas pregações e eu fiquei muito impactada com a pregação que fala sobre a parte da adoração, né? Que a nossa vida é uma adoração. Nós estamos aqui para adorar, né? Através da nossa vida o nome do Senhor. Assim também como nós estamos aqui para buscar maturidade espiritual, que é saber que seguir a Jesus não é fácil, né? Seguir a Jesus não é uma coisa simples, não é uma coisa que é fácil de fazer, é desafiadora mesmo, mas tem grandes recompensas. E eu queria já pedir o Espírito Santo para trazer sabedoria para nós nessa live, para que venha trazer a palavra de Deus e nutrindo o nosso coração, nutrindo a nossa vida, nutrindo aquilo que nós somos, porque nós somos filhos amados do Senhor, amém? Você crê nisso? Eu creio, tá? E diz assim, ó: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu do céu outro sinal. Esse sinal aqui, olha, uma mulher, né? Ela estava vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa parte da mulher, ele está falando aqui sobre a igreja, sobre Israel, né? A noiva de Cristo, né? Ela estava grávida e gritava, pois estava para dar à luz. A igreja, né, que está esperando a volta de Jesus. Então apareceu do céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu, lançando-a na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse. Ela deu à luz ao filho, o homem que governava todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1270 dias. Houve uma grande guerra no céu. Miguel e os anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes só foram suficientes fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado para fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados fora da terra, lançados à terra. Então, tinha a mulher que simbolizava aqui a igreja, né, Israel, e ela estava prestes para dar um filho, né? Estava para ser gerado. E o filho, que é Jesus Cristo, aqui simbolizado, ele veio, e o dragão queria o que? Devorar, que é o inimigo, que é toda a maldade, né? Então o inimigo tentou tragar, mas ele foi o que? Arrebatado para junto do Pai, né? E os anjos começaram a guerrear. Existe uma grande guerra espiritual, né, nos céus. E Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e venceram. E diz assim: então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos seus irmãos, que acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, se lembrem nos céus os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então o inimigo está nesses últimos tempos gastando toda a munição que ele pode para levar as pessoas, né, cativas, para deixar as pessoas em cativeiros mesmo espirituais, porque ele sabe que tem pouco tempo, ele sabe que a vitória já veio, ele sabe que Deus vai vencer sempre, né? Então ele sabe que tem pouco tempo. Quando o dragão foi lançado na terra, começou a perseguir a mulher
que dera a luz ao menino. Foram dadas à mulher 2 asas de grandes águias, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada por um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como rio, para alcançar a mulher e arrastá-la na correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio, que o dragão fizera para jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão pôs-se de pé na areia do mar. Forte, né? Então, assim, o inimigo, ele foi o que? Jogado na terra. E ele está tentando o tempo inteiro tragar os filhos de Deus. Mas nós temos uma proteção. Então existe uma guerra espiritual acontecendo o tempo inteiro. Sendo que os nossos olhos às vezes não conseguem contemplar, mas existe. E uma coisa que nós devemos tirar de lição de Apocalipse 12 existe uma guerra espiritual real. Certo? Talvez você hoje não consiga compreender, mas existe uma guerra. E nós que somos remanescentes, a igreja, a noiva de Cristo, nós devemos levantar. Ontem falaram muito sobre isso, sobre essa maturidade espiritual, que os cristãos, eles ficam oprimidos e deixam de falar a palavra de Deus. Mas o quanto que você hoje, no seu trabalho, na sua família, onde você está falando da palavra, você está levando a palavra, você está gerando a palavra na vida das pessoas. Porque a palavra é que liberta, a palavra é que sara, a palavra que traz maturidade espiritual, a palavra que traz adoração. É quando nós temos a certeza de quem venceu. Então já guarda aí no teu coração os ensinamentos de Apocalipse 12. Primeiro, nós devemos confiar em Deus, mesmo quando parece que o inimigo está vencendo, que você não vê, sabe, com teus olhos assim, que parece que as coisas estão fluindo, você tem que confiar em Deus, porque Deus vai sempre vencer o mal. Amém? Nós devemos fortalecer o nosso testemunho ao quê? Trazer a nossa vida como testemunho, como a verdadeira noiva de Cristo. Devemos estar em comunhão com Cristo, que é isso. Escutando a palavra, ouvindo sobre Jesus. Nós devemos ter o quê? Em segundo ponto aqui, ter o entendimento que nós estamos em uma batalha espiritual. Uma grande batalha. Não é uma batalha pequena, é uma grande batalha. Em terceiro ponto, nós devemos buscar o discernimento espiritual. E ter certeza que Jesus venceu a morte. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. É que nos dá a salvação. Amém? Então, diante dessa palavra, nós tomamos posse das bênçãos do Senhor e temos a certeza que Jesus já pagou o preço, mas que existe a nossa parte nesse tempo, que é levantar como uma igreja que traz a palavra de Deus, porque o inimigo está tentando tragar as vidas. E nós devemos nos levantarmos para poder gerar esse posicionamento cristão. O posicionamento cristão não é um posicionamento covarde, é um posicionamento corajoso. Entendeu? Então é isso que nós devemos trazer hoje. Então, que hoje você abra sua boca para falar da palavra de Deus. Que você abra sua boca para trazer a verdade. Que você abra sua boca para trazer o discernimento do Senhor nas vidas que você cruzar, nas vidas que você estiver conectando hoje. Amém? Então, que Deus abençoe. Um excelente dia e nós já temos a certeza que Jesus venceu, né? Jesus venceu. E Apocalipse traz essa certeza aí para nós. Amém? Um excelente dia, princesa. Um excelente dia para todos vocês. Que Deus abençoe, que a graça dele esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Fica com Jesus, tá? Um excelente dia. Abençoado para nós. E ó, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Toma posse. Beijo.